Abram no livro de João, capítulo 8, 2 versículos bem conhecidos. João, capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. João 8, 32 e 36. A palavra de Deus nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra e obrigado pelas verdades escondidas nela. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem como propósito na Tua palavra. Senhor, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Pedimos em nome de Jesus a Tua ajuda. Pedimos em nome de Jesus o Teu socorro, a Tua graça para compreendermos o que o texto bíblico diz. Nos ajuda, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o meu alvo seria chegar em 2 Timóteo capítulo 3. Existe uma lista de pecados descrita em 2 Timóteo, que, se possível, eu gostaria de estudar com os irmãos, mas eu não sei se vai ser possível. Então eu vou tentar construir, os irmãos vão ter que me tolerar uns minutos aí, eu vou tentar construir com os irmãos um entendimento sobre o assunto da verdade e o assunto da filiação, para nós podermos então chegar na lista de pecados, para a gente compreender o que aquela lista quer nos dizer. Quando nós falamos do tempo dos fins, qualquer pai ou mãe minimamente responsável, a apreensão nossa são os filhos. Não tem jeito. Qualquer pai que tiver um mínimo de cuidado, a apreensão que a gente tem são os filhos e os netos, né? Inclusive, os textos bíblicos das duas famílias, o irmão Bernardo leu agora de manhã, o texto bíblico de Lucas 17, se referindo à família de Noé e à família de Ló, a gente vê na família de Noé uma tragédia razoável, mas na família de Ló uma tragédia monstruosa, colhido na vida dos filhos. Então eu queria trabalhar com os irmãos os conceitos de verdade e de filiação, para nós conseguirmos entender um pouquinho o que as listas de pecado têm a falar para nós e para os nossos filhos, né? O texto bíblico aqui, ele está ensinando duas verdades muito conhecidas de nós. Ele está ensinando que a verdade liberta. Simples. Porém, quando a gente fala da verdade, nesse texto, no livro de João, João vai esclarecer que a verdade suprema é Cristo. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, há uma outra verdade que a Bíblia também menciona, que é a nossa verdade. Aquilo que nós somos, aquilo que ocorre dentro do nosso coração, os pensamentos que temos, as motivações que temos, os pecados que atingiram a nossa vida, as tendências que cada um de nós tem. Então, a Bíblia nos ensina, por exemplo, no Salmo 36, versículo 9, ele vai dizer assim: na tua luz temos a luz. Então, quando a verdade de Cristo é levantada, nós recebemos uma verdade a nosso respeito.
de quem nós somos, do que ocorre dentro de nós. Então, nós precisamos nos aproximar dessa santa luz, desta bendita verdade, que é o nosso Senhor Jesus, mas ao nos aproximarmos desta luz, desta verdade, nós vamos receber uma luz a respeito de quem nós somos. É ali que começa o nosso problema com o Espírito Santo. Porque ali a nossa tendência natural é de fugirmos, é de evitarmos a luz que está sendo incidida sobre nós. Todos nós fazemos isso. A luz, ela traz a natureza de Deus. Deus é luz. Então a luz traz a natureza de Deus, enquanto as trevas trazem a natureza do pecado. A gente costuma pecar de forma escondida, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba, porque a natureza do pecado é uma natureza de trevas dentro do nosso coração. O pecado ele atingiu tanto o ser humano que até os nossos olhos naturais reagem à luz. Se eu começar a olhar para aquela luz ali, olha o que meu olho fez. Ele não dá conta. O pecado nos impactou tanto que nós não damos conta de olhar muita verdade, muita luz, muito rapidamente. Nós não damos conta. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele é muito gracioso com a nossa vida, jogando luz que nós damos conta de suportar. Então ele vai gradativamente, ao longo de muitos anos, revelando determinadas coisas, gradativamente, e nós vamos sendo convencidos desses pecados que ele tenta esclarecer para nós. Porém, o texto bíblico aqui está dizendo que, na verdade, eu sou livre. Então, quando Jesus vem sobre nós e o Espírito Santo revela algo a nosso respeito, se nós admitirmos esta verdade, nós então seremos libertos. Porém, o texto bíblico avança e ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, a pena do Espírito Santo é uma pena interessante, porque ele podia ter colocado: se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aparentemente, para mim faria mais sentido, porque Jesus significa o Salvador, aquele que nos tira dos nossos pecados. Então, faria sentido a gente ler o texto e dizer: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas ele não falou que é Jesus, ele não falou que é o Cristo, o ungido, aquele que nos dá a entrada no reino celeste. Aliás, é interessante porque, estudando sobre essa palavra esses dias, Jesus, no texto de Mateus, diz assim: vocês vão ouvir muitos dizerem que são o Cristo. E a gente foi ensinado a limitar a nossa mente, que são pessoas que se levantam dizendo: eu sou Jesus, eu sou o Cristo. Porém, nós temos que entender a natureza da palavra. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Cristo significa o Messias, é aquele que nos toma pela mão e nos dá entrada no reino eterno. Nesse sentido, tem muitos falando isso. O Espiritismo fala isso. Não, você segue o Espiritismo que eu vou dar entrada no reino eterno. Você vai ser um espírito mais elevado. Então é uma forma sutil de nos propor uma entrada na eternidade de uma outra maneira. Muitas religiões fazem isso. Mesmo as religiões aquelas que são tomadas e distorcem aspectos dela: não, eu vou agora explodir esse teatro porque eu vou entrar na eternidade com muitas virgens para me servir.
São distorções ligadas à entrada nossa na eternidade. No tempo dos fins, o nosso cuidado não é com quem se chama Cristo, mas é com quem se propõe a fazer o papel de Cristo, que é nos dar entrada no reino eterno. Coube ao Espírito Santo de Deus colocar que quem nos liberta é o Filho. Se, pois, o Filho vos libertar. Meus irmãos, quando você se vê como filho de Deus, acabam-se as ansiedades, acaba-se a depressão, acabam-se as angústias, e o nosso coração encontra pleno descanso em Deus Pai. É ali, na realidade de filhos. Por isso que o texto bíblico ele é tão sério para nós, mostrando que acima de tudo, o irmão já leu hoje de manhã, acima de tudo, o Filho precisa ser formado em nós. O Filho de Deus precisa ser formado. A natureza da filiação precisa ser formada. E isso só vem mediante o Espírito Santo de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes um espírito de adoção, de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele quer nos levar a duas realidades: a realidade da nossa verdade e a realidade da nossa filiação. Guarde isso, que eu vou te mostrar isso em outro texto bíblico, para você ver como que faz todo sentido do mundo o que está sendo nos ensinado pelo texto bíblico. Então o Espírito Santo vem, ele nos toma e quer nos ensinar a lidarmos com os nossos pecados, e ele quer nos ensinar a sermos filhos de Deus. Cumpri uma parte da base que eu estou falando. Vou cumprir a segunda base agora com os irmãos. O nosso crescimento espiritual se dá em 3 etapas de acordo com as Escrituras. Nós somos, de acordo com o texto de João, filhinhos, jovens e pais. Se eu dividir a vida do nosso Senhor Jesus, a vida cronológica dele, no texto bíblico, eu tenho a vida dele de 0 a 12, com uma menção aos 2 anos de idade, quando ele volta do Egito. Mas eu tenho de 0 a 12 anos. Depois eu vou ter o Senhor de 12 a 30, quando ele sai para o ministério dele. Depois eu tenho ele dos 30 até a morte na cruz, e ele sendo assunto aos céus. Então eu tenho a vida do Senhor dividida em 3 etapas. Nós temos textos bíblicos que nos ensinam que o nosso crescimento também se dá em 3 etapas. Abram em Marcos capítulo 4. Deixe-me mostrar para os irmãos. Versículo 26. O texto diz assim: Marcos 4, 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, aos 3 estágios: primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui o texto está nos ensinando que são 3 etapas: a erva, a espiga e o grão cheio, a espiga cheia, o grão cheio na espiga, certo? 3 etapas, deu para ver claramente. Abram em João 15, 3 etapas. Vejam um texto bíblico. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira
e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o texto ensina no versículo 2, fruto, mais fruto, e no versículo 5, muito fruto. 3 estágios do crescimento nosso. Mas agora, eu quero que os irmãos prestem atenção no texto de 1 João, que eu vou considerar o texto talvez mais esclarecedor dessas 3 etapas do crescimento nosso. 1 João, capítulo 2, versículo 12, o texto bíblico diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Meus queridos, 3 estágios: filhinhos, jovens e pais. Só que agora com descrição desses estágios. Os pais, eles têm repetido a mesma descrição. Os jovens, eles têm acrescentado, mantido a primeira descrição e acrescentado mais 2 coisas. Mas os filhinhos, que é a primeira etapa, que é onde eu quero gastar um tempo com os irmãos. Esta etapa são descritas 2 coisas. E olha se não tem tudo a ver com o texto de João. A verdade vos libertará. Se conhecer o Filho, vocês serão verdadeiramente livres. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo aqui: filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados. Depois, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então eu vou trabalhar com os irmãos uma ideia para o tempo dos fins. Quando você constrói um prédio, uma coisa é você ter um problema no telhado do prédio. Outra coisa bem diferente é você ter um problema na fundação do prédio. Preste atenção. A primeira etapa da vida cristã precisa ser bem feita. A etapa do início precisa ser bem feita. E aí eu vou dizer sem medo de errar. Nós, pais, às vezes não temos essa etapa bem feita, e muitas vezes nós não fazemos essa etapa bem feita na vida dos nossos filhos. Então eles desenvolvem um início da vida cristã sem muita clareza. Nós somos tomados por um entendimento, todos nós, de que se os nossos filhos servirem ao Senhor de alguma maneira, na adolescência e na juventude, tudo está caminhando bem. Mas isto é uma ilusão e uma mentira. Porque caminha bem no início da carreira cristã, quando os nossos filhos sabem identificar quais são as suas tendências pecaminosas. E eles próprios têm as suas experiências com o Pai.
Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. No início da nossa carreira cristã, de todos nós aqui, nós precisamos ter duas experiências muito claras em nós. Nós precisamos identificar quais são as nossas tendências pecaminosas. E nós precisamos ter experiências com a intervenção do Pai. Os irmãos estão entendendo? O que acontece quando isso não é bem feito? O que é bem feito? Quando não é feito com graça. Quando é feito de forma pesada, dura, ou até negligente, os nossos filhos não têm clareza do que ocorre dentro deles. E aí, eles são, ou nós, ou eles, mal preparados para o tempo dos fins. Porque o tempo dos fins é um tempo de despertamento de alguns pecados. Eu não sei se vai dar tempo para a gente fazer isso, mas quando você compara a primeira lista de pecados, a Bíblia traz muitas, se não me engano 10 ou 11. Quando você compara a primeira lista de pecados que Jesus descreveu apenas no livro de Marcos, 12 pecados descritos no livro de Marcos, e você compara com a lista de 2 Timóteo capítulo 3, a lista do tempo dos fins, elas são completamente diferentes. Mas completamente diferentes. E o irmão Bernardo foi muito feliz quando ele usou o exemplo do orgulho gay. Porque no tempo dos fins, o orgulho, o envaidecimento, o egoísmo, a falta de afeto são as tônicas do tempo dos fins. Então nós precisamos entender que para nós e que para os nossos filhos, para viver o tempo dos fins, nós temos que ter o tempo do início muito bem estabelecido dentro de nós. Por quê? Porque o tempo dos fins serão tempos de muitos pecados. E se você não sabe identificar as tendências do seu coração, você pode ser tomado e absorvido por esse tempo. Os irmãos estão entendendo? Do meu ponto de vista, isto é o que ocorre com os nossos filhos quando eles entram na faculdade. Eles entram na faculdade e o mundo descortina para eles. E se eles não têm uma boa compreensão das suas tendências, das suas clarezas, eles não têm uma boa clareza das suas fraquezas, eles vão sendo engolidos pelo sistema. Meus queridos, se eu pudesse usar um comparativo, o mundo é como um buraco negro. Sabe esse buraco negro das galáxias? Que vai engolindo tudo que tem ao redor. O mundo ele é assim. Ele é um sistema que vai sugando quem estiver perto dele. Ele suga tudo aquilo que estiver perto dele. O que nos livra disso? Um bom início na carreira cristã. Deixa eu fracionar para os irmãos a palavra filhinhos. Deixa eu estudar um pouquinho ela. Primeira coisa que nós e os nossos filhos precisam entender: que eles têm alguns pais. Naturalmente falando, eles têm um pai e uma mãe. Espiritualmente falando, eles têm alguns pais, todos nós. O primeiro pai que nós temos, vamos lembrar, o filho nas Escrituras, ele revela o pai. Essa é a natureza do filho, é de revelar o pai. Jesus falou isso. Ô Filipe, olha o que Filipe falou.
uma coisa que eu nunca tinha observado até cerca de alguns meses atrás, porque eu sempre tomei Filipe por alguém descuidado, mas eu acho que não é. Olha o que ele falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos... Por que ele falou que ter a visão do Pai bastaria? É porque ele tinha compreendido alguma coisa do Evangelho. Quando a gente enxerga Deus Pai e a gente como filho, somos verdadeiramente livres. Ele tinha vislumbrado isso. E o Senhor responde assim para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não entendeu? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Meus queridos, o Filho, ele existe nas Escrituras para revelar a natureza do Pai. Só que nós precisamos entender, e precisamos olhar isso para as nossas vidas e ensinar para os nossos filhos. Nós temos alguns pais. O primeiro pai que nós temos é o diabo. Vós sois filhos do diabo, porque ele vive mentindo desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Quem aqui nunca mentiu? Levanta a mão para mentir pela primeira vez. A mentira está na natureza do pecado. Primeiro pai que nós temos, o pai diabo. Mentimos, ele é o nosso pai. Ele é quem está agindo em nós. É a única expressão para Satanás com relação a pai. Ele é pai da mentira. E é interessante que a palavra pai usada para o diabo é a mesma palavra pai usada para Deus Pai. Provedor, nutridor, sustentador. Então, se tem uma coisa que o diabo quer fazer nas nossas vidas, é prover mentiras. Seja certezas na nossa mente mentirosas, seja atitudes de mentira nossa com os outros. Satanás, ele quer prover isso. Por quê? Porque onde há mentira, não há o Espírito Santo da verdade. Quando o Espírito Santo vai nos enchendo, a primeira coisa que ocorre é que nós temos a coragem de lidarmos com a nossa verdade. Os irmãos estão entendendo? Então, Satanás, ele se tornou o provedor, o nutridor, o sustentador da mentira, porque ele sabe que enquanto nós acreditarmos em mentiras ou falarmos mentiras, nós estamos longe do Espírito Santo de Deus. Primeiro pai que nós temos. Segundo pai que nós temos, nós somos filhos de Adão. A palavra não diz que Adão é o nosso pai com clareza, nem diz que nós somos filhos dele com clareza, mas nós entendemos isso. Em Romanos diz que o pecado entrou no ser humano por causa de um homem, e assim todos se tornaram pecadores. Por que eu e você temos a natureza do pecado dentro de nós? Porque nós somos filhos de Adão. E por sermos filhos dele, nós temos essa tendência. E aí você precisa entender que no novo nascimento, esta tendência não é tirada. Essa tendência ainda está lá. Mas no novo nascimento é acrescentada a natureza divina, de tal forma que nós temos duas naturezas dentro de nós depois do novo nascimento. Nós temos a natureza pecaminosa e nós temos a natureza divina, e ambas brigam entre si. O Espírito milita contra a carne. Nos ensina o texto com muita clareza, mas muita clareza. Vai nos ensinando o texto de Gálatas, o texto de Romanos, que os dois fazem oposição entre si.
Então, por que eu sou pecador? Por que eu peco? Eu peco porque eu sou pecador. Seu filho vai pecar? Vai. Por quê? Porque ele é filho de Adão. Seu filho vai mentir? Vai. Por quê? Porque ele é filho do diabo. E ele tem tendências pecaminosas ligadas à mentira dentro dele. É simples, meus irmãos. Porém, a Bíblia também diz que nós somos filhos, de acordo com Efésios, filhos da desobediência. Então, tem alguém aqui que nunca desobedeceu os pais? Levanta a mão. Salvaguardando as criancinhas, né? Que ainda não tem compreensão. Todos nós já desobedecemos os pais. Por quê? Porque nós somos filhos da desobediência. Nós tivemos por pai a desobediência. Fosse em Satanás, fosse em Adão. Nós também nos tornamos desobedientes. Não apenas isso, o texto segue e diz que nós éramos, não somos mais, louvado seja o nome do Senhor, filhos da ira. Sobre nós repousava a ira de Deus. Por quê? Porque Deus é justo e Ele precisa julgar todo o pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ao nos convertermos, nos tornamos filhos de Deus. E a natureza dele é plantada dentro de nós numa semente. Porque o livro de João diz que foi colocado em nós a semente divina. Lembram da erva, da espiga e do grão cheio? 3 etapas. Então, nós também temos uma semente plantada dentro de nós, a semente divina, que vai crescer com o tempo. Então, nós somos filhos do diabo, porque mentimos, filhos de Adão, porque pecamos, filhos da desobediência, porque somos desobedientes. Aqueles que nasceram de novo não são mais filhos da ira, e agora no novo nascimento nos tornamos filhos de Deus. Você entende isso? Você entende que há uma natureza plantada dentro de você? Eu estou esquecendo. Somos filhos dos nossos pais. Abram em 1 Pedro. Volta aí algumas folhas. 1 Pedro 1,18. Sabendo, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Então, há em nós um procedimento vão, fútil, vazio, pecaminoso, que foi legado por quem? Pelos nossos pais. Quem aqui já foi um pai duro demais com seus filhos? Levanta a mão. Levanta alto. Se a gente for olhar, é porque alguns de nós tivemos pais duros demais, rígidos. Por que algumas casas aqui o problema é a rigidez, a braveza? Por que outras casas o problema é a mentira? Por que outras casas o problema é a sexualidade? Por que em outras casas o problema é a falação demasiada? Por que em outras casas o problema é o enfrentamento de autoridade? Meus queridos, por que nós mudamos as tendências pecaminosas de casa para casa? Porque cada um de nós viveu num sistema familiar que tinha alguns tipos predominantes de pecados dentro dele. Faz sentido para os irmãos? Nós nascemos pecadores, mas para onde esse pecado vai canalizar ou não, está diretamente ligado ao ambiente que nós vivemos. É simples assim, mas o fato é que somos pecadores.
Aí entendam a minha mente, entendam o que eu estou querendo transmitir para os irmãos. No tempo dos fins, o texto bíblico diz assim: sabe, porém, isso, que sobrevirão tempos difíceis nos últimos tempos, pois os homens serão, primeira coisa, egoístas. Agora, você quer ver uma coisa? Tem pais aqui que protegem demais os filhos? Quem aqui tem uma tendência de proteger demais? Antes de você levantar a mão, deixa eu explicar o que é proteger. Proteger é fazer pelo filho o que ele já tem condições de fazer. Quem aqui protege o filho? Oh, olha quanta mãozinha. Aí, você fica protegendo ele e você não quer que ele caia no pecado dos tempos do fim. Mas você protege ele demais e cria um sujeito fraco, que não dá conta de lidar com a oposição e com o enfrentamento da vida. Mas alguns protegem. Tem alguns aqui que mimam seu filho. O que é mimar o filho? Mimar o filho é fazer toda a vontade dele. Tem alguém aqui que faz isso? Levanta a mão. Esse é mais difícil de admitir, né? Tem uma corajosa ali que admitiu. Aí você quer que o seu filho seja livre do tempo dos fins. Como é que ele vai ser livre do tempo dos fins se você produz esse pecado dentro dele? Ele não vai ser nunca. Então nós precisamos rever a base da formação, tanto nossa quanto da nossa casa, e começarmos a estabelecer as verdades que estão ocorrendo dentro de nós, dentro do nosso sistema familiar. Por quê? Porque se você não enfrentar a verdade que está ocorrendo, você não chega na filiação de um jeito adequado. Porque primeiro vem a verdade, para depois vir a santa verdade da filiação. Primeiro a gente recebe luz, para depois recebermos uma compreensão maior desta filiação que nós temos no Senhor. Por isso o texto bíblico começa dizendo: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar quais são os seus pecados. Levanta aí 3 pecados seus. Levanta aí na sua mente. 3 pecados. Estou sendo bom. Levantou? Compartilha com quem está do seu lado. Se for possível. Começou a ficar difícil. Meus irmãos, entendam o que está sendo feito. Se nós, como casal, não conseguimos estabelecer os nossos pecados, como é que nós vamos fazer isso com os nossos filhos? Eles ficam mal preparados para o tempo dos fins. Porque o filhinho tem que identificar pecado. Ele tem que saber qual é o pecado. Então, nós pais damos um santo modelo de humildade e de humilhação, identificando os nossos pecados e podendo então ajudar os nossos filhos a identificar os pecados deles. O que acontece no tempo dos fins? Eles naturalmente se afastam dos pecados próprios do tempo dos fins. Os irmãos estão entendendo? Mas não apenas isso. Ele diz que os filhinhos precisam também ter experiências com a paternidade de Deus. Quem aqui tende a ser muito bondoso em excesso com os filhos? Levanta a mão. Ou muito serviçal? Levanta a mão. Quem é muito serviçal com os filhos? Levanta alto, por favor. Isso, Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos.
você se torna muito serviçal, o filho, ele recebe da tua paternidade, mas ele não consegue receber da paternidade de Deus. Porque você entra na... Não, eu já volto. Entra na frente de Deus. Então Deus quer dar para o teu filho uma experiência, onde Ele é o Pai, onde Ele vai suprir, vai nutrir, vai trazer alguma coisa, mas você entra na frente impedindo que Ele tenha as experiências particulares dele com o Pai. Os irmãos estão conseguindo compreender? Então, para nós termos uma base de fé cristã, de início de fé cristã, boa, sólida, preparada, nós temos que ter estas duas experiências. Eu louvo ao Senhor, porque na minha infantilidade espiritual, eu vivi essas realidades. Eu me lembro, eu me converti com 15 anos. Com 17 anos eu tive a minha primeira experiência com a paternidade de Deus. Eu era um menino, com 17 anos eu tinha o tamanho que eu tenho hoje. E eu andava para ir para a faculdade. Eu andava cerca de uns 40 minutos de ida, 40 de volta, 2 vezes por dia. Você imagina um adolescente fazendo isso. Eu morria de dó do dinheiro do meu pai. Então, eu pedia o mínimo para ele, e muitas vezes faltava. Teve um dia que eu estava com uma fome, mas uma fome, e eu fui comendo bandejão da universidade, no restaurante universitário. E aí, eles tinham tido uma greve e estavam retomando. Eu acho que eles não tinham alcançado o que queriam. Eu fui tão mal servido, mas tão pouquinho, e eu com tanta fome. Foi a primeira vez que eu virei para Deus e falei assim: Deus, que vontade de comer um pedaço a mais de carne. Meus queridos, a menina que estava do meu lado, que eu nunca vi na vida, virou para mim e falou: moça, eu não quero meu frango, você quer? Imagina! Hoje eu olho para trás no texto bíblico e eu vejo a provisão. Teve uma ocasião que eu saindo de Londrina, aí eu já era um homem, já tinha meus 2 filhos, eu devia estar com 31, 32 anos. Eu fazia tudo muito apressado. Eu saindo de Londrina, na avenida, todo mundo andando, eu andando na velocidade que todo mundo estava andando, de repente o carro da frente sai e me deixou uma velhinha. E aí eu atropelei a velhinha. Ela pegou no capu, veio no vidro, derrubou. Naquela época não tinha SAMU, não tinha nada. Meus irmãos, eu tenho certeza que foi um anjo. Um rapaz de moto parou. Ninguém parou. Ninguém parou. Eu nunca tinha vivido uma situação daquela. O rapaz de moto parou, veio até mim e falou: vamos levar ela para o hospital? Ele ficou comigo 5 horas, entre pegar ela, pôr no carro, entrar no carro, levar para o hospital evangélico de Londrina, passar pelos exames. A mulher estava bêbada. Até descobrir que a incoerência dela era bebida, levou um tempo enorme, porque eles achavam que ela tinha batido a cabeça. Aí descobriram que ela tinha bebido. Esse rapaz pegou a mulher comigo, achamos a casa dela, eu devolvi ele para a moto, eram umas 11 horas da noite. Não me deu telefone, não pedi telefone, nunca mais vi na vida, não perguntei o nome dele. Eu tenho certeza que foi uma provisão de Deus Pai na minha vida, me ajudando a resolver um problema que eu não teria condições de resolver bem sozinho. Ele me pôs para pensar. O rapaz, você precisa de experiências com a paternidade de Deus. Por que você acha que Deus te deixa passar alguma necessidade?
Você acha que é porque Deus tem prazer em você como filho ter necessidade? Imagina! É porque Deus está te dando uma ocasião, na necessidade, de descobrir a paternidade dele, de pôr o joelhinho no chão, de pedir pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo te revele o Filho e o Pai, que é o grande ministério do Espírito Santo. Ele não fala de si mesmo, por isso, desconfiem de lugares que falam em demasia do Espírito, porque o Espírito, quando ele está presente, ele revela o Filho e o Pai. Ele revela a doce pessoa do Senhor e ele revela a filiação que nós temos em Deus. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos, com urgência, revermos se a base nossa é sólida. Porque nós podemos passar uma vida inteira como criancinhas em Cristo. Se eu tomasse o tempo cronológico, eu diria que os 12 primeiros anos de vida cristã deveriam corresponder ao período de filiação. Então nós passaríamos os 12 primeiros anos da nossa vida cristã fazendo o quê? Identificando os nossos pecados de origem. Aliás, quando nós estudamos o ministério do apóstolo Paulo teve 33 anos de ministério depois da conversão dele. Nós não sabemos com exatidão, mas vai entre 10 a 12 anos o primeiro período. Sabe onde é que ele ficou? Na casa dos pais, em Tarso. Ele ficou lá na casa dos pais. O que ele ficou fazendo lá? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por que o Espírito Santo de Deus levou um homem adulto à casa dos pais de volta? Que desperdício! Um homem como ele, 12 anos na cidade dos pais. Por que ele fez isso? Por que o Espírito Santo fez isso? Porque ele precisava construir de forma sólida a primeira etapa da vida cristã dele, onde ele entende quem ele é, que ele é pecador, onde ele entende que ele tem um Deus e Pai. Se não me engano, 32 menções, a grande maioria pela boca de Paulo, o Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Então, meus queridos, essa etapa tem que ser sólida. A questão é, você sabe identificar com clareza os seus pecados? Então eu vou dar uma sugestão, mas vai ser muito rapidamente que nós vamos fazer isso. Abram em Marcos capítulo 7. A primeira lista nós vamos considerar a mais sublime de todas. Não que as outras não sejam importantes, mas é a primeira. Ela que vai nos dar a clareza de como é o nosso coração. Paulo diz assim, versículo 20, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes pecados vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus está mencionando os pecados que habitam dentro do nosso coração. E nós temos então que nos deparar com eles. O primeiro que ele descreve, qual é? Maus desígnios. O que é maus desígnios? Maus desígnios é maus pensamentos. É pensar coisas fora da vontade de Deus. É quando você pensa dinheiro do seu jeito e não do jeito de Deus. É quando você pensa casamento do seu jeito e não do jeito de Deus.
É quando você pensa filhos do seu jeito e não do jeito de Deus. É quando você pensa sexualidade do seu jeito e não do jeito de Deus. Mas deixa eu facilitar para os irmãos. Alguns aqui pensam muito. Cabeça não para. Não para. O tempo todo. Quem é assim? Levanta a mão. Ó. Nós precisamos entender que nós temos um Espírito que habita dentro de nós, que no novo nascimento ele recebe vida e nós passamos a ter comunhão com Deus, pronto, simples, fácil de entender, e que esse Espírito precisa reger a nossa alma. A nossa alma é o nosso pensamento, a nossa emoção e a nossa vontade. Os 3 elementos da psique humana, da alma humana. O pensamento, a emoção e a vontade. Vamos lá fazer esse gesto para você nunca mais esquecer? 3 elementos compõem a nossa alma: pensamento, emoção e vontade. E a Bíblia nos ensina algumas coisas a respeito dela. Por exemplo, a Bíblia diz que nós sentimos o que nós pensamos. Então, nós temos que entender que tudo que você pensar, você vai sentir. Alguém aqui hoje acordou com um pouco de irritação? Levanta a mão. Levanta alto. Alguém hoje aqui acordou meio triste? Levanta a mão. Olha lá. Alguém hoje aqui acordou ansioso? Levanta a mão. Olha lá. Que outras emoções nós temos? Alguém aqui acordou com raiva? Alguém aqui acordou angustiado, com aquele aperto no peito? Alguém aqui acordou com medo? Sabe por que você acordou assim hoje? Porque ontem, anteontem, 2, 3 dias atrás, você andou pensando alguma coisa que produz essa emoção. Simples. E por isso você foi tomado pela emoção. Então o funcionamento é qual? Eu penso, eu sinto. E aí o que eu penso, eu sinto, eu decido. Aqueles que são mais objetivos, ou talvez os países europeus, que têm uma racionalidade maior, eles tomam decisão baseada no pensamento. Aqueles que carregam mais na emoção, como os países tropicais, que carregam demais na emoção, eles tomam decisão baseado na emoção. Só que tudo começa na mente. É a mente onde inicia tudo. Então, Jesus está nos ensinando aqui o quê? Que a mente de todos nós foi impactada pelo pecado. A mente de todos nós foi tomada pelo pecado. Alguns mais, outros menos. Alguns com racionalidade, outros carregando muito na emoção, mas a mente de todos nós. Então, a primeira coisa que nós temos que identificar é se este pecado habita em nós. Particularmente, eu acho que é um pecado que toca todos nós. Só que alguns, de forma muito evidente. Quantos aqui são ansiosos? Levanta a mão. Aí, olha o tamanho do grupo. Esses tiveram a mente com mais distorção. E aí a mente procura pensar mais, procura resolver sozinho, procura solucionar as coisas. E com isso, nós dependemos menos de Deus. Vocês estão entendendo? Você tem filhos que têm a mente impactada? E aqui nós temos um problema, porque aqueles que são falantes expressam mais os seus pensamentos, mas aqueles que são quietos, nós não sabemos o que passa dentro da mente deles. Por isso, de repente eles podem tomar decisões que nos surpreendem, porque estava lá dentro da mente o tempo todo. Aqui eu quero fazer um parênteses com os irmãos. Quando nós estudamos educação de filhos, nós estudamos de forma fracionada, de 0 a 5, de 6 a 12, de 12 a 18. A gente estuda
dividido o tema, né? Então, de 0 a 5 tem algumas características, de 6 a 12 tem outras. E de 12 a 18 na adolescência tem outras. É interessante que o período de 6 a 12 é o período mais perigoso que tem. E nós consideramos que é o período da adolescência. Sabe por que de 6 a 12 é o período mais perigoso que tem? Porque é o período em que a criança absorve e não manifesta. Ela forma conceitos neste período. Só que qual é o problema? O bichinho é uma esponja. Ele vai sugando, 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 sugando. E como ele está dentro de casa, jogando videogame, o futebolzinho lá que ele joga quietinho, tranquilo, é obediente, vai e volta com a gente acha que está tudo em ordem. Só que o que nós desconsideramos é que o primeiro pecado impactou a mente. E dos 6 aos 12 é um período de profunda absorção de conceitos. Conceito ético, moral, de sexualidade, de dinheiro, de certo e de errado, vai entrando neste período. Aí eles entram aos 12 anos e viram uma chavinha. E a gente diz assim, nossa, período da adolescência é difícil, né? Ele só está pondo para fora o que ele pôs para dentro. Os irmãos estão compreendendo? A gente simplesmente não percebe porque achou que estava tudo em ordem. E não estava em ordem. Então nós precisamos compreender que a mente, ela é a que recebe o primeiro impacto do pecado. E ali nós vamos formando conceitos dentro dela. Segundo pecado que é descrito, o texto bíblico diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Segundo pecado, a prostituição. Meus queridos, agora ele colocou um pecado sexual. E quando você estuda a lista de pecados, com exceção, se não me engano, de 2 ou 3 listas, todas mencionam o pecado sexual. Todas. Por que o pecado sexual é colocado em tanto destaque nas Escrituras? Eu estou pensando alto com os irmãos, eu não vou ter essa resposta. Pensem comigo. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. De que forma que apareceu? Se viram nus. Há um tempo atrás, eu peguei o irmão Romeu, eu não consigo entender. O Romeu me deu uma resposta muito boa, que faz muito sentido. O Romeu falou assim: César, eles perderam a glória de Deus, por isso eles tiveram que se cobrir. Porém, na prática a gente vê o seguinte, que o pecado sexual é um pecado que impacta toda a humanidade. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Toda. Que vai desde coisas simples até coisas gravíssimas. Então, o segundo pecado que o Senhor menciona é o pecado da prostituição. A palavra prostituição é igualzinho à palavra imoralidade no grego. É uma palavra que toca muitas coisas, que toca em muitos assuntos. Então, ele não é uma palavra fechada, é uma palavra que abrange todas as formas de sexualidade que você imaginar. Todas as formas. Hoje, talvez a mais comum seja para nós a pornografia, que é uma forma de sexualidade. Mas a gente tem muitas formas de sexualidade. A questão é, você tem tendências? Existem tendências sexuais em você? Se existem, você precisa identificar. Você tem tendências sexuais na sua família de origem? Se tiver na sua família de origem,
tome mais cuidado, porque Deus estabeleceu um princípio de que a maldição repete até a 3ª e 4ª geração. Quando nós estamos em Cristo, a maldição é cessada. Nos convertemos, a maldição é cessada. Porém, eu preciso permanecer em Cristo. Porque se eu saio de Cristo, eu gasto 1, 2, 3 meses sem Cristo, os pecados que existem no meu coração vêm para fora, naturalmente. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos identificar. Tem pecados sexuais na sua vida? Se você não identificar, vai ser difícil de ajudar o filho a identificar. Que mais? O 3º pecado que ele coloca: maus desígnios, prostituição, os furtos. O que é furto? Furto é pegar alguma coisa de alguém. Esse é um pecado que é comum em algumas crianças, e às vezes, se tem, nós vamos ter que ter o cuidado, porque pode crescer com essa tendência, a tendência de lesar. Eu acho que o furto mais comum no meio cristão é o furto do tempo. Nós deveríamos dar tempo para Deus e furtamos esse tempo. Nós deveríamos dar tempo para os nossos e furtamos esse tempo. Então o furto é uma outra tendência. Que outra tendência nós temos? Os homicídios. Aqui, assinala aí. Porque eu acho que é um outro pecado que toca todos nós. Porque eu duvido que nós vamos ter alguém aqui que já matou alguém fisicamente. Porém, a Bíblia nos ensina que o poder da vida e da morte está na língua. Com a língua eu mato ou eu dou vida. Você já matou alguém para sua esposa? Você já falou mal de alguém de tal forma que a própria esposa sua, você já falou com a sua esposa mal de alguém de tal forma que ela própria também perdeu a alegria com aquela pessoa? Oh, queridos, se tem uma coisa que a gente faz, é matar com a língua. Esse é um pecado que nos envolve. E eu vou te dizer uma coisa: é possivelmente um dos pecados que mais roubam o vigor espiritual da família. É a crítica entre nós. Vocês vão ver que vai aparecer mais ainda no texto, né? Então nós temos ali o pecado do homicídio. O que mais? Os adultérios. O que é adultério agora? Adultério é estar com alguém que não te pertence, seja em pensamento, porque Jesus ampliou o conceito de adultério. O conceito de adultério antigamente era apenas ir para a cama com alguém que não te pertencia, porém Jesus ampliou e Jesus falou: todo aquele que na sua mente pensar já cometeu adultério. Então o que é o adultério? O adultério é você estar com alguém ou em pensamento ou fisicamente, e esse alguém não te pertence. Sexualidade pertence a nós e ao parceiro que Deus nos dá. A mais ninguém. A mais ninguém. Pertencem a 2 pessoas, se você for casado. Se você não é casado, pertence apenas a você. Sexo não é uma coisa para ser dividida com os outros, com exceção do casamento. O que mais nós temos? Os adultérios, a avareza. A palavra avareza aqui, ela é curiosa, porque nós fomos ensinados que a avareza é o quê? É o mão de vaca. Essa expressão cabe no país inteiro, né? O muxiba. Não cabe em algumas regiões. É o mão de vaca, é aquele que é seguro demais. Porém, você sabe o que significa avareza, né? Essa palavra vai aparecer no tempo dos fins novamente, mas é outro original, nos é traduzido por avareza, mas tem outro sentido. Sabe o que é avareza aqui? O desejo de possuir. Aí eu vou te falar uma coisa: pessoas gastonas são avarentos.
Porque qual é o conceito de avareza? O desejo de possuir. Meus queridos, por que eu estou indo tão contra o que foi falado ontem? Porque o que foi falado ontem é sobre enchimento do Espírito. Por que eu estou falando sobre a carne hoje? Porque um faz oposição ao outro. Se você entra nesses pecados, você perde a vida do Espírito dentro de você. Então, para preservar a vida do Espírito, você tem que identificar esses pecados. Então, quem são os avarentos aqui no nosso meio? São aqueles que têm desejo de possuir. Deixa eu te fazer uma pergunta, minha irmã. Você já comprou um sapatinho que você não precisava? A diferença para nós homens só é diferente no tamanho da compra. Homem, você já comprou um carro que você não precisava? Você já comprou uma ferramenta que você não necessitava, mas comprou para ter? Meus queridos, quando nós fazemos isso, de acordo com o texto bíblico, nós estamos sendo avarentos. Agora, você quer ver a gravidade disso? A avareza é idolatria. No pecado da avareza, no pecado da compra desnecessária, nós temos um espírito maligno agindo nele. Porque a Bíblia ensina que atrás de todo ídolo se oculta um demônio. E Satanás sabe que a característica do tempo dos fins é o Senhor Mamon. Por isso esse é um pecado que nós precisamos cuidar. No tempo dos fins, em Abraão e Ló, nós vemos riqueza. Nós vemos dois personagens, se for possível nós vamos estudar, lidando com dinheiro de forma tão diferente um do outro, mesmo eles sendo ricos, mas lidando com dinheiro de forma tão diferente um do outro. Então, o dinheiro, o pecado que envolve o dinheiro, é um pecado que vai envolver uma ação maligna maior. Eu tenho 2 minutos. Os adultérios, a avareza, as malícias. O que é a malícia? A malícia é quando você tem pensamentos e desejos maus, propósitos e desejos maus. Você quer fazer algo que Deus não quer, você pensa de um irmão de um jeito que Deus não tem. Isto é malícia. É quando você julga os outros de forma indevida. É interessante, existia um pregador norte-americano, um televangelista famoso, que ele foi descoberto num pecado sexual. Quando você investiga as últimas mensagens daquele irmão, ele condenava as prostitutas de um jeito severo nas pregações, mas de um jeito severo. Ele condenava. Por que ele estava falando aquilo? Porque ele próprio estava vivendo em pecado. Então ele estava sendo malicioso. A gente atribui intenção, a gente põe propósito na vida dos outros, a gente julga os outros de forma inadequada, a gente age com os outros tendo pensamentos indevidos a respeito do outro. Que mais? Ele também diz assim, as malícias, o dolo. O que é o dolo? O engano. Queridos, não me saia de casa escondido da sua criança pequena. Mas César, ele vai abrir o bocão. Não saia de casa escondido com criança pequena. Isto é engano. Deixa a criança enfrentar o que ela tem que enfrentar. Não tapeie, não iluda, não engane. Porque isso não provém do Senhor. Também não diga tudo que você quer, tudo que você pensa, não. Porque verdade também tem uma hora certa de ser dita. Porém, não engane. Isso é o pecado do dolo. Não omita informação que é para vir para a mesa. Não omita informação que é para vir para a mesa.
Isso é pecado do engano. O que mais nós temos? O dolo, a lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é uma luxúria desenfreada, é uma libertinagem. Novamente, toca num pecado sexual. Pessoas que misturam dinheiro e sexo, fazendo com alto nível aquele pecado. Se é que eu posso dizer que um pecado é de alto nível, né? Colocando dinheiro, por isso a palavra luxúria, ela é uma palavra ligada à sexualidade. Meus queridos, são, se não me engano, 12 ou 13 palavras. 3 já são sexuais. Porque é um impacto muito forte sobre os nossos corações. Que mais? A inveja. O que é inveja? Olha que sentido que tem a palavra inveja. Cheio de labores, fadigas. Sabe o que é o invejoso? O invejoso é o sujeito que põe o olho em você e diz: nossa, olha onde é que ele está. Nossa, olha o que ele está fazendo. Nossa, olha o carro que ele comprou. Como é que será que ele comprou? Está pago ou não? Eu já peguei pessoas que entram no carro de irmãos e vão olhar o documento para saber se está pago ou não. Sabe qual é o nome disso? Inveja. Eu vou definir inveja para você. É quando você não fica alegre com a conquista do irmão. Você não vira e, graças a Deus, irmão, que coisa boa isso. Aí nós podemos invejar o marido, a mulher, os filhos, os títulos, os bens, o que ele tem, a estabilidade, a saúde. Todos nós temos essas tendências dentro de nós. Que mais? A inveja, a blasfêmia. A blasfêmia é falar algo de alguém que não constitui verdade. Podemos fazer isso com Deus e podemos fazer isso uns com os outros. É tão severo esse pecado que quando a blasfêmia é contra o Espírito Santo, ela não é perdoada. Porque o Espírito Santo é tão dócil, é tão gentil, ele é tão amigo, ele é tão presente, ele é tão consolador, que é como ferir uma pessoa muito sensível. É um pecado quando feito contra o Espírito que não é perdoado. Porém, a blasfêmia é atribuir intenções, julgar e falar de pessoas de tal forma que aquilo não constitui verdade. Que mais? A blasfêmia, a soberba, que é uma altivez. Este pecado aparece muito no tempo dos fins. Porque o orgulho, a soberba, a altivez, são várias palavras que expressam coisas diferentes. A soberba, ela está ligada a uma avaliação excessiva de si mesmo. Quem aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Alto. Os perfeccionistas têm risco de ser soberbos. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, eles são perfeitos. Eles agem com uma perfeição muito grande. Então a tendência dessas pessoas é achar que tudo aquilo que ela está fazendo está certo e correto. Os irmãos estão entendendo? Então é uma avaliação excessiva que fazemos de nós mesmos. Aliás, você fala bem de você? Porque a ordem nas Escrituras é muito simples. A ordem nas Escrituras é falar bem do outro. Não seja a tua própria boca que te louve, e sim a de outrem. Vamos fazer um exercício. Se você conhecer, faz um elogio a quem está do teu lado aí. Faz um elogio do outro. Agora não vai me dizer assim: oh, mas eu sou um cabra bom, hein? Até elogiando ele eu estou.
E o último pecado, loucura. Sabe o que é a palavra loucura? Nécio, insensato. Se não aprendermos a ver os nossos pecados, cairemos naquela porção das noivas que eram nécias. O último pecado descrito. Os irmãos estão entendendo? Então o desafio, meus irmãos, quando a gente fala de pecado, vocês me perdoem os 8 minutos que eu tirei a mais. Eu preciso que os irmãos entendam o que está tentando ser ensinado. A primeira fase da nossa carreira cristã, nós sabemos identificar os nossos pecados. Quando fazemos isso, estamos melhor preparados para o tempo dos fins. Amém? Curva sua cabeça. Deixa eu orar. Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado pela maneira pela qual o teu Espírito Santo tem dirigido cada reunião. Obrigado pela maneira pela qual o teu povo tem recebido a tua palavra. Senhor, com graça, baseado na tua graça, nos ajuda a dar nome aos nossos pecados. E nos ajuda a vencermos ele. Nos ajuda a termos uma carreira cristã sólida, preparada para o tempo dos fins. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.